A pandemia da Covid-19 fez com que grande parte da população mundial mudasse vários hábitos. A alimentação e o exercício físico também não ficaram de fora. As principais análises da pesquisa Nutrinet Brasil, entre os meses de janeiro e maio, revelou que os brasileiros estão comendo mais alimentos in natura. O estudo realizado com 10 mil pessoas em todo o país pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP mostrou que o consumo de hortaliças, frutas e grãos aumentou de 40,2% para 44,6%. Este foi o caso do professor de Educação Física e atleta do basquete 3x3, Fábio Santos, que além de manter uma boa rotina alimentar no início da quarentena, também praticava exercícios físicos. Onde eu fazia exercício? Na garagem do prédio. Eu comecei a correr na garagem. No início eu corria 3 quilômetros na garagem. Como eu dou aula de funcional, eu tenho muito aparelho de funcional. Eu comecei a fazer funcional na garagem mesmo, tudo na garagem. Que até que chegou o quê? Um mês e meio de pandemia, eu já estava correndo 8 quilômetros dentro da garagem. Subi a escada do prédio. O prédio lá tem 12 andares. Eu subia correndo do térreo na escada até lá. Então eu estava muito bem. A alimentação estava regradinha, estava comendo muito arroz integral, legumes todo dia, café da manhã muito regrado. Minha alimentação muito regrada. Segundo a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da USP, pessoas que realizavam atividades físicas antes da pandemia ou que começaram a prática na quarentena reagem melhor ao estresse e ansiedade provocados pelo atual momento. O professor de Educação Física Anderson Souza explica sobre a importância de manter o corpo ativo. As atividades em geral, na verdade seriam exercícios físicos, eles têm esse benefício de melhorar, de trabalhar em cima de doenças como hipertensão, diabetes, certo? Que são doenças que colocam as pessoas no grupo de risco. Então é interessante pensar que a atividade física, além de ser benéfica quanto ao sistema imunológico, que é um bom defensor contra qualquer tipo de vírus, ele previne certas doenças que colocam as pessoas no grupo de risco nesse cenário atual. Então, num sentido mais geral da coisa, ela é extremamente completa no combate contra a Covid-19. Mas não foi todo mundo que conseguiu manter uma rotina saudável em dia. A estudante de psicologia Natasha Ribeiro conta que aos poucos foi desanimando. E quando acabou fechando as academias, isso me desanimou um pouco, porque eu não conseguia praticar exercício físico em casa, e também isso impactou um pouco na minha alimentação. Sempre comi um doce, coisa que eu não tinha antes, esse hábito, quando eu fazia academia, porque querendo ou não, né, gordura é ruim. Então eu comecei a comer mais doce, e às vezes eu tava com fome, em vez de comer algo saudável, uma fruta, ia comer um lanche. Comia salgadinho, coisas que não é saudável nem um pouco. Eu não tinha mais aquela rotina da alimentação que eu tinha antes. Querendo ou não, minha família não tem essa mesma rotina de comer coisas saudáveis. Então isso impactou em relação a eu começar a comer também, e para voltar a ter de novo essa rotina foi um pouco difícil. De acordo com um estudo da Polar, empresa de roupas fitness, a prática de atividades físicas também foi afetada neste cenário, com uma queda de cerca de 20%. As práticas ao ar livre, como corridas e esporte de força, foram as mais afetadas, com declínio de 13% a 55%. Exercícios que precisavam de algum tipo de equipamento ou espaço específico também sofreram queda. A natação foi a principal, somando 86%, e a corrida na esteira 67%. Anderson ainda expõe as principais consequências dessa inatividade. O nosso corpo, ele produz energia. A gente está o tempo todo querendo gastar essa energia. A gente tem energia para ser gasta. Quando a gente não gasta essa energia, quando eu falo de energia, eu estou falando de sistemas mais bioquímicos, como, por exemplo, o sistema glicolítico, que são os carboidratos, ou a alimentação em geral que a gente come, que passa por todo um sistema, né, que se transforma em energia dentro do nosso corpo, e essa energia precisa ser gasta ou ela se acumula, certo? Tem um balanço que é até meio fácil de se fazer, que é em questão de consumo e gasto. Quando a gente consome uma quantidade e gasta a menos do que essa quantidade, a gente tem ganhos. E os ganhos que o nosso corpo tem por não estar gastando o suficiente seriam ganhos de gordura. E ganhos de gordura podem gerar diversos malefícios, como doenças
cardíaca, cardiovasculares, respiratórias, entre outras coisas. O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus divide muitas opiniões quando se refere aos efeitos causados na alimentação e no físico dos brasileiros. Para muitos, um momento de incerteza e preocupação levou à ingestão exagerada de besteiras, como doces, fast foods e ultraprocessados. Outros fizeram exatamente o caminho contrário, adotando ou mantendo uma alimentação saudável. A nutricionista e naturóloga Raquel Pegoraro explica o porquê dessas duas tendências na forma de comer. Isso vai muito do perfil, né, de cada um. Vai muito do que a pessoa já trazia antes dessa pandemia, né? Do estilo de vida, enfim, de outras questões de saúde, né? A gente sabe que os transtornos mentais também agravaram aí nessa fase da pandemia. Então, algumas pessoas acabaram aproveitando esse momento para se organizar e comer melhor, e outras acabaram ficando mais ansiosas, mais perdidas, né? Acabaram utilizando até da alimentação como uma válvula de escape, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela agência CDN e a startup Orbit Data Science, conversas nas redes sociais mostram que os brasileiros têm reclamado das escolhas alimentares. A pesquisa indica que publicações sobre a má alimentação cresceram em 10 pontos percentuais desde o início do isolamento social, apresentando uma queda significante daquela vontade de manter ou mudar a alimentação. Entram vários fatores, né? A questão de alimentos industrializados em excesso, as facilidades, né, de acesso a esse alimento, o custo desses alimentos, né? Então, eu acho que as pessoas talvez tenham se encontrado mais perdidas, né, dentro desse cenário, e sem saber muito o que fazer, né? Fábio e Natasha contam como foram sendo afetados física e mentalmente com o decorrer da pandemia. Eu trabalho por conta muito, como fechou tudo, eu não tinha como dar aula. Então isso, a minha renda caiu 60%. Então aí já mexe com a cabeça. Isso eu fui caindo meio em depressão, de ficar muito sozinho. E nessa depressão, onde você começa a comer besteira, você não começa a fazer as coisas direito. Hoje eu não estou a fim de fazer ginástica, eu não vou fazer, eu não vou correr. Você cai numa rotina que não é a sua. Nessa daí, tudo que eu tinha perdido, eu estava com 118, eu cheguei a 127. Engordei muito rápido. Então a pandemia, para mim, assim, foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Eu senti um impacto um pouco no meu peso, porque eu perdi muito peso. Querendo ou não, quando eu estava fazendo academia era para ganhar massa. E eu consegui chegar na minha meta e tudo mais. E eu regredi, né? Querendo ou não, regredi tudo isso. Eu senti também muita indisposição, não tinha mais pique para fazer as coisas, às vezes fazia, ficava muito cansada. Então acho que o que interferiu foi mais isso. Tanto para o professor Anderson quanto para a nutricionista Raquel, conciliar uma boa alimentação com exercício físico é fundamental. Na verdade, o resultado do exercício, tanto em questão de perda de gordura, em questão de emagrecimento, em questão de hipertrofia, definição, resistência, qualquer tipo de objetivo, o fator do resultado ele é multifatorial, ou seja, ele necessita de um ambiente perfeito onde todas as circunstâncias estão a favor daquele resultado. Quando algum ponto não está a favor, o resultado não vem, pelo menos não vem da forma que seria o desejado ou seria o adequado para cada pessoa. Por isso que a alimentação ela é extremamente importante, alinhando junto com a boa periodização de exercício e o descanso. Para a gente conseguir ter uma boa base de saúde, a gente precisa dos dois, tanto da alimentação quanto da atividade física. Os profissionais da área da saúde ainda dão dicas sobre como iniciar hábitos saudáveis. Uma dica que eu posso dar é: encontre a sua dor, que você não consegue fazer, que você está impossibilitado de fazer, aquilo que te prejudica a fazer, que seria bom para você, é brincar com seu filho, poder caminhar até a casa de alguém que você gosta. Isso, você não está conseguindo fazer isso, entendeu? Então utilize dessa dor como uma motivação para você estar dentro de uma academia, dentro de um box de crossfit, de funcional, ou ir para uma arte marcial, ou qualquer coisa que seja do seu gosto. Vá se adaptando com novas rotinas. 3 vezes por semana, você consegue fazer 3 vezes por semana? Legal, segunda, quarta e sexta, mantenha essa rotina. Mais para frente, se você conseguir, acrescenta um dia a mais. Ah, mas eu só consigo fazer 3 vezes na semana, mas você faz quanto tempo? 1 hora?
Se você conseguir fazer 1h e 15 minutos, tá valendo. Qualquer progressão é válida. Então, não se atropele em questão de como você vai fazer as coisas. Um passo de cada vez. Mas eu acho que uma dica para todo mundo é: vamos organizar a alimentação. Da mesma forma que a gente organiza a nossa vida para outras questões, pensar na alimentação como uma organização, né? Então, se não tem tempo, pega um dia que tem mais livre, já faça né, algumas refeições que são possíveis congelar, já deixa, né, tudo bem organizado, que com certeza vai se alimentar melhor, né? Com certeza vai ter um resultado muito melhor, tanto para a saúde, estética, enfim. Observar, conhecer o nosso corpo, entender os nossos sinais, sentir fome, né? Perceber quando está com fome, se alimentar quando está com fome, né? Para essa fome não aumentar muito e depois exagerar demais na próxima refeição, perceber os sinais de saciedade. Então, começar a escutar melhor o corpo e entender, nomear os sentimentos, né? Então, muitas pessoas reclamam que estão comendo muito nessa época da quarentena, enfim, no isolamento. Prestar atenção, né? Tá comendo por quê? É por fome? É por vontade? É por qual motivo?